Olá pessoal, vamos aqui entender um pouquinho sobre os limites infinitos. Então olha só, digamos que eu tenho aqui a nossa função 1 sobre x e o meu x está tendendo a zero. O que a gente pensa na primeira coisa, né? Bom, nossa primeira intuição quando a gente calcula um limite é substituir esse simples valor que está aparecendo aqui dentro da função na expectativa que isso retorne algum valor. Mas quando nós chegamos em 1 sobre 0, o que a gente lembra? A gente lembra que isso aqui não existe divisão por zero. Então, o que acontece quando a gente vai substituir esse valor por zero? É por isso que existe o limite, tá, gente? É justamente quando a gente não quer encontrar o valor exato. Nós não queremos fazer uma divisão por zero. Nós queremos fazer uma divisão por um valor que seja tão pequeno que ele esteja muito próximo de zero, que ele esteja se aproximando de zero. Então, olha só. Vamos gerar uma tabelinha aqui bastante simples, tá? Eu vou colocar na esquerda números negativos, na direita números positivos e a gente vai ir se aproximando do nosso zero. Então, olha só, eu vou colocar aqui menos 1 e aqui eu vou colocar o 1. Quando nós calcularmos a função 1 sobre x, como é que vai ficar? 1 dividido por menos 1, que vai ficar menos 1. 1 dividido por 1, que vai ficar 1. Agora, olha só, se a gente fizer menos 0,1, se a gente fizer menos 0,1, nós vamos ficar com, fazendo essa divisão, nós vamos ficar com menos 10. Se a gente fizer 0,1, 1 dividido por 0,1, nós vamos ficar com 10. E conforme a gente for fazendo isso daqui, nós formos aumentando cada vez mais, o que vai acontecer? Nós vamos chegar em menos 100, e aqui nós vamos fazer 0,01, que vai chegar em 100, ou seja, conforme a gente for se aproximando do zero, tá? É isso que a gente quer fazer, a gente vai se aproximando do zero, tá? O que vai acontecendo com os valores da função 1 sobre x? Esses valores aqui, eles estão crescendo, tá? Todos eles estão crescendo. Esses daqui ficando cada vez mais negativos e esses daqui cada vez maiores. Então, repara, se a gente fizesse, por exemplo, aqui a gente está, né, com 10 na menos 2, aqui a gente está com 10 na menos 1. Se a gente fizesse, por exemplo, um 10 na 6, ou seja lá o que for, o que acontece? Desculpa, 10 na menos 6, aqui embaixo a gente ficaria com o valor 10 na 6. E isso vai fazendo o quê? Vai crescendo, 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 crescendo. Se a gente fosse olhar isso aqui para um gráfico, o que aconteceria? Tá? Vamos colocar aqui um gráfico exatamente, né, centrado ali no nosso zero, para a gente entender o que acontece. Pelos valores negativos de x, o que acontece? Conforme a gente vai chegando cada vez mais perto de zero, esses valores vão ficando cada vez mais negativos e maiores em módulo, né? Se a gente for falar assim, tá? Cada vez maiores. E eles vão tendendo a menos infinito. E para cá, se a gente estiver se aproximando pela direita, esses valores vão crescendo, 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 crescendo e se aproximando de mais infinito. Em outras palavras, nós temos sinais opostos, né, de um lado e de outro. Se a gente for calcular aqui o limite de x tendendo a zero, esse limite aqui não vai existir. O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que abrir os limites laterais, que foi o que a gente vê na aula anterior, né? Nos limites laterais. E com isso a gente conseguiria calcular o quê? Nós conseguiríamos calcular o limite, tá, lateral do quê? Do x tendendo a zero por valores ligeiramente menores do que o zero da nossa função 1 sobre x, e chegaria em quanto? Nós chegaríamos em menos infinito. Conforme o x vai se aproximando de zero, nós vamos se aproximando de menos infinito. E pelo lado direito, pelo lado positivo, conforme nós formos se aproximando de zero pela direita, ou por valores ligeiramente maiores do que o zero, da função 1 sobre x, nós chegaríamos em mais infinito, tá? Então, isso que vocês têm que saber da parte de limites infinitos, tá? Quando a gente tem um valor no denominador se aproximando de zero, tá? Esse denominador está se aproximando de zero, o que acontece? O numerador vai ficando cada vez maior, 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 conforme esse valor aqui vai se aproximando de zero.
nós temos os valores de x ficando cada vez menores e os valores de y, tá? Que é o valor da função aqui 1 sobre x, ficando cada vez maiores, certo? Então, é isso aqui que tu tem que lembrar, tá? Se a gente dividir um valor por zero com limites, esse limite vai tender a mais ou a menos infinito, depende, né, qual que vai ser o caso, como é que vai ser os sinais que tu vai ter que analisar. Sempre lembra, né, de olhar bem direitinho os sinais. Certo, gente? Então, de limites infinitos é exatamente isso que tu tem que entender, tá? Fazendo um resumo bem simples aqui, lembra sempre de abrir os limites laterais para enxergar direito por quem que tu está dividindo, se é negativo, se não é positivo. Certo, gente? Muito obrigado por ter assistido essa aula e continuem aqui assistindo mais aulas de limites.